A nossa perspectiva de amor, ela é muito filtrada pelas experiências que nós temos. Quando a gente fala de Jesus, existe uma palavra, ele é pai. Você já deve ter ouvido, ele é pai. Milhares de pessoas foram rejeitadas justamente por essa figura, pela figura do pai, pela figura de quem deveria zelar pelo amor e amar. Então a conjectura de amor, ela é totalmente pervertida, ela é nuviada. Então o sentimento de rejeição basicamente está enraizado no coração de muita gente, e as decisões são resultados de um sentimento errado. Porque nós não sabemos do nosso valor até que Jesus aparece. Nós não sabemos quanto valemos até o dia que a gente conhece Jesus. Enquanto Jesus não entra, bebê, você tem uma percepção completamente equivocada do seu valor. E a gente só vive uma situação, uma sociedade tão doente porque não se sabe o valor que você tem. Quem não sabe quanto vale, qualquer preço oferecido serve, qualquer proposta corrompe, qualquer sentimento nos rouba, qualquer acusação nos fere, qualquer palavra de maldição nos atinge, porque não sabemos o nosso valor. Agora, quando sabemos o nosso valor, quanto valemos para aquele que nos comprou, aí fica diferente. O barquinho muda de direção, porque quem sabe o preço que vale não se entrega em qualquer proposta. Sabe por que tem gente que se entrega aos vícios da vida? Porque não sabe quanto vale. Sabe por que tem gente que se entrega ao pecado de uma vez? Porque não sabe quanto vale. Não sabe quanto vale. Quanto você acha que você vale? Quanto vale a tua paz? Quanto vale você? Se fosse dar um preço, qual seria o seu preço? Se você estivesse numa prateleira, qual seria o preço seu? Você estaria nos produtos nobres ou você estaria na promoção? Você estaria na prateleira do que ninguém pega? A mulher do poço de Jacó pensou que seria humilhada por Jesus, escorraçada por ele. Jesus não fez isso. A mulher do fluxo de sangue pensou que ia ser humilhada, envergonhada. Jesus não fez isso. Os cegos que estavam sendo calados pensou que Jesus os mandaria calar. Jesus não fez isso. Esse é o problema nosso, porque a gente olha para os que os outros fazem e pensamos que Deus faria da mesma maneira. Medimos o amor de Deus com as nossas experiências. Então, a partir de agora, quando alguém dizer que Deus é pai, ele não é o seu pai terreno. Ele é muito maior. E o amor dele é incomparável. Ele não abandona, ele não rejeita, ele não exclui, ele não trata diferente, ele não tem filho preferido, ele não trata um melhor do que o outro, ele não ama um mais do que o outro. Ele é pai, só que não é o pai que a gente conhece, ele é muito melhor. Ele é perfeito em amar, perfeito em cuidar, você entende? É muito maior. Tudo aquilo que o mundo rejeita, aquilo que a gente tem agonia, não há nada que Deus não possa fazer e resolver e mudar a história. Porque tem uma coisa: Jesus rejeita algo, pecado. Ele rejeita o pecado. Mas posso te falar, quando ele chega, a transformação é tão profunda que quem descobre o quanto vale não se torna mais escravo do pecado. Só que a gente só vai saber disso se deixar quem se sente assim chegar perto dele. O Evangelho é um plano de Deus para salvar o homem. Salvar o homem do pecado, salvar o homem do inferno, salvar o homem de si próprio. Só que aí Deus tem uma brilhante ideia. Precisava-se de um penhor, precisava de um preço, precisava de algo que fosse tão poderoso que somente um preço tão alto poderia justificar um perdão tão grande, que somente um preço tão alto poderia deixar tão claro o tamanho do amor. E esse amor era justamente para que eu e você não fôssemos escravos, para que nós não nos sentíssemos rejeitados e esquecidos por Deus, para que a gente não se entregasse, mas para que olhássemos no espelho e disséssemos: não, você não é o que o mundo diz sobre você, você não é o que o mundo plantou dentro de você, você é o resultado da perfeição do Criador. Ele fez você com as suas mãos, com as próprias mãos o formou e com o sangue dele te salvou. Um dos textos que eu amo é João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho na cruz do Calvário, para que morresse por mim e por você, para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Se você se sente rejeitado, o menor, o pior,
E talvez esse sentimento te aprisionou tanto tempo e você não consegue viver e se entrega a qualquer paixão e qualquer proposta te compra porque o teu preço parece ser muito baixo. Então deixa eu te falar, você na verdade custa muito caro, para que você pudesse ouvir essa mensagem hoje. Alguém precisou morrer no teu lugar, porque a Bíblia diz que Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos ter a sua vida. A vida de Jesus em nós. Portanto, não aceite o que dizem ao teu respeito. Não aceite carência como realidade. Não se entregue a paixões que te desvalorizam e te desmerecem. Assuma o teu lugar no mundo. Assuma o seu lugar na presença de Jesus, porque é o único lugar onde o nosso preço é correto. Compartilha, curte o vídeo, comenta, manda para os amiguinhos. Eu fico tão feliz quando eu vejo o pessoal falando assim: olha, recebi no grupo da empresa. E isso evangeliza aquele povo sinistro. Manda no grupo da família, nem que seja como indireta, mas manda. Porque assim a mensagem vai mais longe. E o nosso desejo é que alcance cada vez mais pessoas. Então, se inscreve, ativa o sininho.